Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast em comemoração aos 10 anos do UFC Crateus. No episódio de hoje eu trago o ex-aluno Alisson Torquato, engenheiro ambiental e sanitarista aqui pela UFC, Universidade Federal do Ceará, Campus Crateus, mestre em engenharia física pela UFRPE e é doutorando em física pela UFG. Eu gostaria então, Alisson, que você falasse um pouco sobre a sua história, o seu interesse em cursar aqui em Crateus, falar um pouco sobre quem é você para a gente começar a nossa conversa. Certinho. Então, o início de tudo, na verdade, foi em meados de 2014, né? Eu já tinha começado licenciatura em matemática no IFCE, então começou as notícias na cidade, os burburinhos de que iria chegar os cursos de engenharia na UFC, que até então só tinha, se eu não me engano, ciência da computação. E eis então a grande questão: continuar na licenciatura ou experimentar do que é a engenharia, né? Eu digo experimentar porque até então na cidade eu particularmente tinha pouca representatividade do que o engenheiro fazia. E aí então eu decidi, no meio do ano, trancar, ou melhor, desistir do curso do IFCE e iniciar engenharia ambiental. E me apaixonei, porque assim que eu comecei o curso, muito da área básica foi me encantando, principalmente essa parte de física, como podem perceber pelo meu currículo. Então, foi aí que eu comecei a ver essa interdisciplinaridade dos conhecimentos básicos, principalmente, por exemplo, da física voltada para distribuição de calor, análise de reatores e tal, e comecei a ficar encantado por aquilo. E foi aí que eu me descobri enquanto engenheiro ambiental que gosta de resolver problema através da área de ciência dos materiais. Então, o meu primeiro contato com a engenharia ambiental na prática mesmo, inicialmente, foi na construção de dessalinizadores de água, utilizando de ferrita recobertas com polipirrol, que é um material que tem uma boa condutividade de calor e você consegue aumentar a taxa de evaporação da água e fazer com que os sais fiquem mais concentrados e, por sua vez, você possa retirá-los depois. Isso na minha iniciação científica com o professor Sandro. Então, minha identidade inicial na engenharia ambiental foi bem, como eu posso te falar, foi bem curiosa, porque geralmente, vou fazer engenharia ambiental e vou ir para saneamento, vou fazer engenharia ambiental, vou trabalhar mais com gestão ambiental. E a grade antiga tinha ciência dos materiais e eu me apaixonei. Então, depois do 6º semestre do curso, logo depois que passou a área básica e nós fomos realocados para o campus novo, fora ali do 1º de janeiro, aí teve as disciplinas mais específicas, especificamente ciência dos materiais, e ali eu decidi o que eu queria fazer para a minha vida, que era ser um engenheiro ambiental que resolve problemas ambientais construindo materiais para esses tipos de demanda, que vai desde tirar, por exemplo, pesticidas da água, até o próprio tratamento da água usando fotocatálise, dentre outras aplicações. Então essa é um pouco da minha história, que é um pouquinho diferente do que cada pessoa talvez aqui já tenha mostrado, Até porque eu decidi ir para uma área que eu necessitava de muito equipamento. Então, por exemplo, quando o professor Sandro me acompanhou nas primeiras sínteses, e acredito que eu fui um dos primeiros alunos a de fato usar o laboratório para fazer síntese de materiais no campus, eu comecei a pesquisar por fora, por exemplo, o que é uma nanopartícula, o que é um nanomaterial, para que isso serve. E aí eu fui começando a entender e ver a quantidade de engenheiros ambientais que há anos já estudavam essas linhas de pesquisa focado, por exemplo, em monitoramento ambiental utilizando sondas fluorescentes, usar nanopartícula para fazer remediação ambiental de alguns poluentes. E foi daí que eu comecei a criar conexões, E posteriormente me interessei demais por pensar em monitoramento ambiental da temperatura.
Isso voltado, por exemplo, à parte de ambientes hostis, que aí vai desde lavras de minas até torres petrolíferas, e para isso a gente faz medição de temperatura de uma forma não tão convencional, que é usando vidros especiais. E durante ainda a graduação, né, já na época do TCC, eu entrei em contato com um professor que tinha acabado de chegar do Irã, que estava instalado na UFRPE, e aí começou essa parceria. Ele não me conhecia direito, e eu mal conhecia ele, mas ele viu a expertise que eu desenvolvi na UFC Crateús, voltado à síntese de materiais, e ele se interessou pelo meu perfil, e aí a colaboração só decolou, né? Então essa é um pouco da minha história. Então assim, a UFC Crateús, ela foi o start do que eu quero ser enquanto profissional na área científica, né, como vocês podem ver, principalmente, porque foi que me permitiu quebrar essa visão de que Crateús só formava professor e que eu tinha que ser professor, porque só isso que dava emprego até então em Crateús, e pensar na pesquisa em si, né, ser um bacharel, de fato, e expandir esses horizontes. Então, foi esses os primeiros contatos. Mas, assim, eu sempre bato nessa tecla, que o que muito permitiu, né, esse amor que eu tenho, assim, principalmente na vida de laboratório, foi a ausência de laboratório que eu acho que eu tive durante a graduação. Porque nós, inicialmente, tivemos um primeiro contato com algumas vidrarias, uma coisa mais básica, lá no Colégio Vitória, né, as primeiras químicas experimentais que a gente teve foi lá. E, posteriormente, eu sempre fiquei com aquela vontade, sabe? De que, nossa, se com tão pouco a gente já está fazendo pesquisas tão legais, imagina quando eu tiver mais condições. E aí foi que nasceu essa fagulha, essa curiosidade de ir para outros centros de pesquisa. Compreendo, né? E muito interessante, né? O seu relato, seu interesse pela pesquisa. E agora, falando um pouco sobre o início, né? Como se deu as aulas nos colégios 1º de janeiro, que eu sei que é ali que começou, como foi esse processo para a vinda aqui do bloco, começou no administrativo, né, da perspectiva do aluno? Como foi esse processo, assim? Então, foi um processo um pouco problemático, às vezes em alguns aspectos, principalmente com relação ao transporte. Então, essa luta por um transporte público eficiente começou já aí, porque como é que se faz um deslocamento do campus para um perímetro da cidade e como é que esse aluno vai fazer para chegar lá? Então, nessa época, eu lembro que eu gastava muito com mototáxi, por exemplo, aí só depois que veio o ônibus, as adaptações de, por exemplo, questão mesmo de segurança, né, porque o campus estava ermo, em meio ali àquela zona um pouco mais de mata, e tendo, às vezes, alguns alunos tendo aula à noite, por exemplo. Então, esse período de adaptação inicial, ele acho que pegou muito, sabe? Outra coisa que eu acho também que, para essa adaptação, que eu acho que pegou a gente assim de jeito, é como você vai criar espaços de estudo para uma pessoa que vai para o campus de manhã, e geralmente tem aula o dia todo, e às vezes tem algum horário livre onde é que ela iria estudar. E aí meio que ficou uma biblioteca pequena para uma quantidade de aluno considerável, né? Não sei ainda como está aí hoje tudo, mas assim, essa questão de espaços de estudo, assim, sempre foi um processo bem delicado, né? Porque não tinha tanta sala disponível, o bloco ainda estava terminando de ser construído, mas no geral foram mais esses dois pontos mesmo. E eu não sei também como está hoje com relação ao laboratório, mas eu acho que sempre teve um pouquinho desse déficit, né? Até construir laboratório de saneamento, de solos, dentre outros, minha turma acabou tendo que ir muito à Fortaleza para poder fazer as aulas práticas. Aí quem tinha condição de ir, ficar em algum lugar, aí se ajeitava de um jeito, se não, a UFC sempre deu esse suporte de deixar, se eu não me engano, na casa do estudante, que tinha próximo lá o Benfica. Então, assim, essa mudança, ela foi física, macro, e também de pertencimento, que foi o começo da identidade mesmo do campus, né? E do que viria pela frente depois. Compreendo. Você chegou... qual foi o ano de conclusão? 2019. Então você chegou até pegar todo o projeto, assim, toda a transição até o bloco acadêmico, né? Sim, sim. Compreendo.
E assim, fale um pouco mais assim do seu interesse na pesquisa enquanto graduando, né? Eu sei que você falou da monitoria, né? Não sei, com iniciação científica com o professor Sandro. Fale Sim. sobre esse seu interesse que foi se aperfeiçoando, né? Até você buscar o mestrado. O interesse na pesquisa começou depois que eu vi algumas reportagens sobre Israel e como eles faziam o uso eficiente da água em ambientes áridos e semiáridos, né? E foi aí um dos estopins, assim, que eu percebi que, nossa, tem um gap aqui, tem uma ausência de engenheiro que gosta de física e esteja envolvido com esse tipo de projeto. Posteriormente, eu comecei a participar também de iniciação à docência na disciplina de física, justamente para ir aprimorando um pouco mais a minha habilidade de entender alguns conceitos que depois algumas pessoas podem até esquecer e não vai ser tão importante, mas para o engenheiro que vai para essa área de desenvolvimento de materiais é de suma importância. E foi aí que eu comecei a perceber essa habilidade para pesquisa. E teve também, né, nesses primeiros pontos, assim, a chegada de engenheiros ambientais de fato no campus, que se deu, se eu não me engano, principalmente depois de 2016, 2017. E aí veio, por exemplo, veio o Raulin na época, que foi um dos primeiros professores que chegou, que foi mostrando algumas das nossas áreas de atuações de forma mais específica. Assim que eu já ia saindo do campus, aí chegou outros professores, né, como a Thaíris, e se eu não me engano, nessa época também chegou outra professora baixinha, que eu esqueci o nome. E aí que foram dando essa encorpada no curso e uma cara mais de engenharia mesmo, né? Porque até então, até nossas disciplinas pareciam uma mistura de um bacharelado em física e engenharia química voltada para saneamento. E aí depois que esses professores chegaram e foram fazendo a reforma da grade, incluindo mais disciplinas da área sanitária, foi que teve um caráter de fato mais de engenharia ambiental mesmo. Então, foi nessa mudança que eu acabei me identificando mais na área da pesquisa, né? Até porque minha formação é na engenharia ambiental, mais focada na ciência básica, né? Que foi da maioria das disciplinas que eu fiz. E foi assim minha identidade, assim, realmente olhar para alguns problemas, pensar se dá para resolver usando algum tipo de material específico, por exemplo, né? Usar, por exemplo, um material 2D para fazer captação de hidrogênio, um seleneto de molibdênio, por exemplo, usar um ortofosfato de ítrio para entrar em contato ali com algum pesticida e fazer uma identificação in loco desse material. Porque imagina, né, o agricultor ele tem contato com alguns pesticidas que muitas vezes você só vai fazer essa quantificação se você leva para um grande centro de pesquisa, que geralmente está em Fortaleza, a quase 6 horas de viagem, para então você saber como aquele agricultor foi contaminado. Então imagina, tem um engenheiro ambiental, por exemplo, que propunha um tipo de tecnologia portátil que você consegue fazer essa identificação em loco e já pensar na remediação logo em seguida, sem ficar tão dependente de tecnologias de alto custo. Então, essa minha proposta de pesquisa, inclusive no doutorado, está muito em torno disso, né? De como usar métodos luminosos, fluorescentes, para fazer essas detecções e para melhorar a qualidade de vida, principalmente das pessoas que estão longe dos grandes centros, né? Que é outra coisa que a engenharia ambiental mudou muito minha visão enquanto pesquisador, né? Sempre pensar numa pesquisa low cost, que eu consiga fazer o escalonamento dela para atingir principalmente as comunidades tradicionais. Por exemplo, nessa situação recorrente de contaminação de mercúrio lá nos rios da região norte, por que não pensar em tecnologias mais brandas e rápidas para essa detecção ao longo do rio, que nós consigamos, inclusive, ver quais comunidades estão mais suscetíveis ao bioacúmulo desse tipo de metal, sem precisar sempre estar fazendo um monitoramento que demande de horas e horas a fio ali no laboratório. Então, essas tecnologias rápidas sempre foram do meu interesse, porque o público que minha tecnologia sempre vai ser visada vai ser a galera que realmente não vai ter condição financeira de estar muito próxima aos grandes centros e ser atendida de alguma forma com algum tipo de monitoramento ambiental mais específico. Compreendo, né?
Então, essa questão justamente dos grandes centros toca num ponto que eu queria tratar agora, sobre a interiorização, né, do ensino superior. Atualmente, o campus está no estágio de expansão, inclusive com a construção dos laboratórios e do RU e a biblioteca, né? Mas, na sua experiência, você nasceu em Crateús, certo? Sim. Na sua experiência, ao longo da sua graduação, o que você foi percebendo do impacto do campus na região de Crateús, né? O que ele representou, o que ele ainda pode representar, né? O que ele representou foi uma possibilidade de nós podemos ir além. Então, assim, você tem um campus que até então o filho de Crateús teria que ter alguma condição financeira para morar em Fortaleza ou Sobral para ter acesso a curso de engenharia, e agora você fala, não, eu consigo formar essa mão de obra qualificada aqui. Você permite as pessoas a sonharem. Então, a comunidade de Crateús, ela recebe a UFC numa perspectiva de permitir que as pessoas consigam ter alguma acessão social através dos estudos com esses cursos que muitas vezes demandam de vaga remota, por exemplo. Então imagina, por exemplo, o cara de sistemas de informação que antes de 2014 não tinha perspectiva de um emprego que alçasse 5 mil, 6 mil reais, e agora ele trabalhando de casa ele já consegue esse emprego. Então, muito para mim significou, no geral, foi essa esperança e essa expectativa do que vem depois da formação. Qual é o mercado de trabalho dessa galera que entra na UFC e sai? E é muito bom ver que, na minha turma mesmo, tem relatos de uma galera que conseguiu ótimos postos de trabalho. Então, para mim, a UFC, naquele momento, significou esperança, né, de quebrar esse ciclo de formação apenas para docência, apenas em licenciatura. O segundo ponto é olhar com mais acalanto o parque industrial da cidade, porque onde tem engenheiro, tem que ter uma indústria forte que os receba e interiorize esses profissionais. Então, interiorizar a educação pública de nível superior, tanto a nível de pós quanto a nível de graduação, é também pensar em políticas públicas voltadas para o maior campo industrial na cidade, para como esse profissional vai entrar no mercado, né? Então eu acho que anda muito de mãos dadas. Então, quando muitos de nós talvez escolheram engenharia, foi pensando também nesse progresso da cidade, numa área que não é só acadêmica, mas é também uma área comercial, uma área envolvendo a própria indústria, né? Então, lanço sempre esse questionamento, né? Quando é que a gente vai conseguir pensar na interiorização da educação pública alinhada à interiorização do processo de industrialização do próprio estado do Ceará? Porque isso é urgente, né? Porque você está formando uma mão de obra qualificada, e para onde ela está indo? Né? Como é que você acolhe ela? E isso também em perspectiva futura, né? Agora nós estamos aí, por exemplo, com mestrado, pelo que eu vi e tal, massa. E como é que a gente vai acolher essa mão de obra depois que terminar o mestrado? O que a cidade oferece, né? Quais são os planos municipais e os planos estaduais de políticas públicas para formar, por exemplo, centros de empreendedorismo, ou que não se resumam a isso, mas também as próprias isenções fiscais, para trazer indústrias da região metropolitana de Fortaleza e dizer, olha, vamos produzir também lá no interior, porque lá tem uma galera que está se formando há muito tempo, e alguns às vezes parados ou saíram da área porque não teve essa política local que os acolhesse. Então, a UFC, para mim, ela é o maior atestado de esperança de que, através da educação e da formação de mão de obra qualificada, a gente possa começar a cobrar uma política pública de industrialização e de desenvolvimento social simultâneo na nossa região, que também quebre muito essa dependência com me formei, vou para Fortaleza, me formei, vou para Sobral, me formei, eu tenho que sair sempre de Crateús para conseguir ser valorizado. Então essa é a minha visão da UFC para hoje e para ontem, né? Que é sempre essa demanda por fazer esse alinhamento dos profissionais que nós estamos formando e do mercado de trabalho que vai estar disponível para que não tenha esse êxodo constante, né? Perfeito. E agora, você apontou muito em relação à esperança, né?
como eu lhe falei, está tendo uma expansão, né, do campus, vai chegar 3 novos cursos daqui a alguns anos, né, fonoaudiologia, psicologia e odontologia, né, vai se construir mais um bloco acadêmico aqui. Então, pensando para o futuro, tendo em vista que ano passado a gente comemorou 10 anos, né, do campus, já está com história uma década, e pensando daqui a 20 anos, né, 10 anos no caso, né, completando tudo 20 anos, como você imagina que vai ser o UFC Crateus? Permita sonhar, né, pode sonhar à vontade agora. Eu acredito que, além de um polo universitário, nós possamos, aos poucos, galgar o cargo de polo industrial do oeste do estado, e aí chegar essas iniciativas com mais força para acolher todos esses profissionais e movimentar mais o mercado na região. Ser um polo também de pesquisa, então se já chegou um mestrado, que daqui a 4, 5 anos, assim que o conceito se eleve a 4, né, ou a 5, quem sabe, já nesse período, já possa dar entrada no pedido do doutorado para manter essa política, né, de formação de mão de obra de ponta na região, e que finalmente o acesso à educação de forma mais ampla seja realizado na cidade sem tanto conchavo político, né? Porque um dos problemas da formação em saúde no Ceará, ao meu ver, é porque se concentrou muito na iniciativa privada de ensino superior nos últimos 10 anos. Então, se você quer fazer terapia ocupacional, se você quiser fazer enfermagem, odontologia, você tinha que ir para Fortaleza, tinha que ir para outra região, e muitas vezes, devido à pouca quantidade de curso no estado, você ficava de fora da seleção e tinha que pagar uma particular. Quantas pessoas vão escutar o podcast e vão lembrar que, por exemplo, até hoje tem muita gente que tem que sair de Crateús para ter uma formação na área da saúde. E agora não, agora a gente já consegue permitir, mais uma vez, sonhar em ter pessoas formadas na área da saúde sem precisar gastar um rim no financiamento estudantil, que é bom que exista, que é interessante, mas que não atende o filho do pobre. Tá entendendo? Então, assim, a universalidade do ensino público, levando cursos de saúde para o interior, é interessantíssimo, que nós se fincamos ali como um polo de saúde, né? E eu falo isso de forma mais ampla possível, porque a odontologia, dentre outros que você falou, que seja só o começo também, né? Que venham outros aí, como farmácia, por exemplo, dentre outros, né? E que firme mesmo um polo de saúde na nossa região, depois de tantos anos tendo sido protelado, de certa forma. E essa é a minha visão. E quero muito, né, que com o tempo nós tenhamos também um centro de pesquisa, de certa forma, avançada na parte de monitoramento ambiental, né? Acompanhar principalmente essa questão do Rio Poti, como as atividades econômicas que andam se desenvolvendo na região vão estar ao longo do tempo afetando a qualidade da própria água do rio, a qualidade do solo, do ar. Então, que nós tenhamos, pela existência do curso de engenharia ambiental e sanitária, uma infraestrutura para monitoramento ambiental que possa, inclusive, se expandir pelo Estado, né? E nós sermos uma referência nisso. Porque é uma das dificuldades que eu vejo. Às vezes, quando a gente fala de engenharia ambiental, muitas pessoas ligam apenas a parte qualitativa. Ah, estamos poluindo o rio. Tá, mas o que está poluindo? Como é que você está medindo isso, quantificando isso, né? Como é que a UFC hoje atende alguma empresa que ela quer fazer uma pegada de ecodesign, se ainda não tem um centro de caracterização de materiais que veja, por exemplo, proporções de plástico? Como é que você bola ali outro tipo de embalagem, um tipo de embalagem biodegradável, sem ter, de fato, condições técnicas de qualificar e quantificar aquilo? Então, assim, para mim, enquanto pesquisador na área de ciência dos materiais, urge essa necessidade, né, de ter um grupo forte em prol do monitoramento ambiental, em prol do desenvolvimento da ciência dos materiais em si, né, puxando sardinha para o meu lado, voltado para atender a cidade, né?
E isso já é uma realidade, né, em alguns editais que estão saindo, né, CNPq e CAPES, chamadas nacionais, voltados para a geração de energia verde, para iniciativas de monitoramento específico em algumas regiões, principalmente de emissões atmosféricas, então que futuramente a Crateus possa ser agraciada, né, com algum centro de pesquisa desse, que a partir dele entre verba para equipar, né, porque equipamento é caro. Alguns professores que vão me escutar aqui, trabalham um pouco mais com essa área de maquinário, vão entender a dificuldade, né, que é você comprar um equipamento, às vezes, de 800 mil, 500 mil, que vai durar muitos anos ali na universidade, mas que é difícil competir nos editais, porque ainda não tem um grupo, às vezes, tão forte, né? E a gente precisa mexer nessa política também, né? Porque eu estou falando de um Crateus do futuro que depende de uma política nacional que fortaleça as universidades que foram interiorizadas, que tenham editais específicos de verbas de custeio, dentre outros tipos de verba, para mobiliar ali o laboratório e permita a gente sonhar através dessa realidade material, porque pesquisa, ensino é realidade material. A gente não pode brincar de formar engenheiro sem ter esse contato ali, né? E essa é a minha visão. Assim, e ao longo dos anos a gente tenha isso, né? Quebra esses mitos aí que as pessoas têm, principalmente com relação à área da saúde, né? Perfeito. A gente agradece muito a sua participação e agora, indo para a finalização do nosso podcast, eu queria que você trouxesse alguma palavra, né, para os futuros engenheiros ambientais e sanitaristas aqui e para os demais alunos do campus da UFC Crateus, você sendo como alguém que optou, né, pelo caminho acadêmico, que é mais uma das possibilidades para a gente poder concluir aqui. Eu aconselho demais todo mundo a se identificou com a área e você vê que, por exemplo, aqui no campus ainda não está tão desenvolvida essa parte e tal, manda e-mail para algum professor que trabalha nessa área, puxa assunto, conversa, mostra interesse, porque essas conexões, elas são necessárias. Então, assim, a primeira palavra é de encorajamento mesmo, sabe? Se você se identifica com determinada área de atuação e está afim de seguir nela, já começa a criar contato cedo, né? 6º, 7º semestre, já vai enviando e-mail, já vai perguntando como estão as posições de trabalho, como é que faz esse processo seletivo, se tem estágio, se não tem, tá? E não se limitar, certo? Eu acho assim que um dos pontos, né, do futuro, uma ciência do futuro, é uma ciência interdisciplinar. Então, assim, eu acredito muito assim, que nós temos muitos engenheiros ambientais bons, que também são bons programadores, e que a gente pode pensar a longo prazo uma boa junção aí de profissionais que vão usar IA para resolver alguns problemas que ainda estão entalados, né? E isso em outras tantas áreas possíveis, né? Principalmente agora, por exemplo, com a chegada desses cursos na área da saúde, que a gente já pode debater com mais firmeza os impactos do racismo ambiental dentro da nossa cidade, isso com os cursos de psicologia. O próprio curso de odontologia pode trazer uma roupagem sobre saúde pública e como isso está relacionado à engenharia ambiental em si, como estamos, enquanto profissionais, incluídos nesse debate de saúde pública, de saneamento básico, né? Então, é esse o meu ponto, né? Que nós nos permitamos seguir com essa interdisciplinaridade que o campus tem, que isso eu celebro muito, e que criemos contatos, né? Criemos contatos de ter aluno conhecendo outros campos e pegando ideias, trazendo e tudo, porque o campus existe porque existe aluno, né? Então, essa mão de obra aí tem que estar bem qualificada e bem colocada no mercado. Certo? E é isso. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. E é isso.